Boa noite, irmãos. Feliz Páscoa para você. Deus abençoe a sua vida. Onde você estava na Páscoa? O que você fez? Como que você passou? Na sexta, sábado e domingo são dias oportunos para a gente emendar o feriado. Alguns passearam, aproveitaram a sexta, o sábado. Outros viajaram, talvez, nem estejam aqui ou já voltaram do seu tempo de viagem. Talvez você seja da turma da coberta e do sofá. Ficou em casa. Onde é que você passou a sua Páscoa? O que você fez? Estava dormindo? Estava acordado? Estava descansando? O texto que nós vamos ler hoje fala exatamente sobre isso. Como Jesus passou a Páscoa. Como os amigos de Jesus passaram a Páscoa. Às vezes a gente fala e parece que a gente esquece que a Páscoa já existe muito tempo antes de Jesus chegar. E Jesus celebra a Páscoa, assim como nós celebramos hoje, mas na verdade a celebração da Páscoa de Jesus ela é tão significativa, ou pelo menos da última que ele celebrou, que ela ressignifica, ela dá novo significado a toda a celebração da Páscoa. Na verdade, ela revela o verdadeiro e profundo significado que a Páscoa sempre teve. A vinda, a morte e a ressurreição do Messias prometido, o ungido de Deus que salvaria o seu povo. Na verdade, a melhor pergunta que eu poderia fazer para você é o que você estava fazendo até o tempo da Páscoa. O que você anda fazendo da sua vida desde que você conhece a Cristo, desde que você foi encontrado, foi achado por Jesus, até o dia de hoje que a gente celebra a Páscoa. A minha dúvida, na verdade, é se a gente não tem feito como aquilo que nós vamos ler no texto de Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 46, se a gente não tem agido um pouco como os discípulos. Eles passaram a Páscoa com o próprio Cristo na presença deles. Eles, durante a noite, celebraram a ceia, comeram juntos e depois saíram para orar. Mas os discípulos passaram a Sexta-feira Santa, pelo menos, talvez não exatamente o dia da Páscoa, mas o feriado que circunda a Páscoa, de um jeito talvez não tão satisfatório assim. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46. Eu vou ler, eu peço que você preste bastante atenção. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos aqui na sua presença, na sua casa, reunidos como povo de Deus, desejosos por receber do Senhor aquilo que só o Senhor mesmo pode nos dar. Nutrição para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa mente, transformação para o nosso ser, correção para as nossas teimosias e pecados, consolo para as nossas tristezas e dores. Obrigado porque o Senhor pode nos oferecer tudo isso. É por isso que é a Ti que nós viemos nessa hora e clamamos pela iluminação do Teu Santo Espírito sobre as nossas mentes, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E compreendendo, nós possamos agir e reagir
em prol daquilo que o Senhor nos ensinará essa noite, Pai querido. Ministra o nosso coração e usa a minha vida, apesar de mim e das minhas limitações, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Páscoa é, sem dúvida, um tempo de celebração, é um tempo de alegria. Se a sexta-feira nos lembra da morte, se o sábado nos lembra da espera, o domingo é dia de alegria. Jesus ressuscitou. A gente deve celebrar a Páscoa com bastante alegria e a própria palavra nos convida a isso em diversos textos, porque é motivo mesmo de júbilo para nós saber que o nosso Salvador não está morto, mas ressuscitou. Mas é verdade também que sem a gente conseguir compreender tudo aquilo que Jesus passou, nós corremos o risco de comemorar a Páscoa de maneira vazia, de maneira superficial, no máximo de maneira religiosa e não de maneira profunda, como a Páscoa exige de nós. A Páscoa é muito cara para nós, é uma data de grande celebração para nós, porque ela marca aquilo que é mais simbólico e profundo na obra de Jesus, que é justamente a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, ele levando sobre si tudo aquilo que fazia mal para nós e nos condenava à morte eterna. A Páscoa nos lembra que Jesus venceu. Se aconteceu nesse dia ou não, tanto faz. Essa nem é uma discussão que a gente entra nesses termos, assim como o Natal, né, que é uma data fixa. Mas é de fato um dia especial para nós lembrarmos desse evento muito mais do que histórico. Um evento eterno, um evento que tem efeitos para coisas que a gente não consegue nem mesmo conceber pela nossa limitação de entendimento das coisas. A gente precisa, antes mesmo de celebrar a Páscoa, conseguir compreender ou visualizar com profundo constrangimento, contrição do coração e arrependimento o que significa também todo esse momento antes do dia da ressurreição. E é justamente por isso que eu não me importo hoje de não me deter exatamente na mensagem da ressurreição, mas voltar 2 dias atrás e falar do que se passou na sexta-feira, na madrugada da crucificação de Cristo, porque antes mesmo de colocar a gente firme em pé pela ressurreição, a morte de Jesus nos coloca prostrados e humilhados diante da sua graça e do seu amor. A mensagem de hoje vai ser um pouquinho diferente na forma de distribuir, e assim como uma cena de uma peça teatral, e aqui não quero dizer que isso foi uma peça teatral, foi algo real, uma narrativa de uma realidade, não em 3 pontos, mas eu vou dividir o nosso sermão em 3 atos. E o primeiro ato, a primeira cena que nós vamos visualizar é exatamente do sofrimento de Cristo. O primeiro ato que a gente percebe pelo texto que nós lemos, Jesus no Getsêmani, é ele chamando os seus discípulos para orar. Ele vai até esse local que a Bíblia fala para nós que era um local de costume. Jesus costumava ir lá, e por isso que não foi nem tão difícil de Judas encontrá-lo lá, porque era um local onde eles costumeiramente iam para orar. Nesse lugar, Jesus então chama os seus discípulos para que vigiassem junto com ele, para que orassem junto com ele, porque ele sabia, ele começava a provar das angústias daquilo que estava para chegar. Jesus sabia que a hora da sua morte estava chegando. Jesus sabia que ele teria que entregar a sua vida, não tomando um remédio e dormindo, sem anestesia, não por envelhecimento, não por um sono profundo, mas por uma morte humilhante, longa, extremamente dolorosa e perturbadora para qualquer pessoa imaginar. Jesus seria crucificado e passaria horas pendurado pelas mãos e pelos pés em pedaços de madeira, presos por cravos nas suas mãos e nos seus pés. Ele seria furado com uma lança no seu corpo. Ficaria asfixiado pela falta do ar, pela pressão dos seus braços sendo esticados e o peso do seu corpo empurrando ele para baixo. Sentiria uma dor indescritível, física, mas muito mais do que isso. Jesus provaria ali da ira de Deus. Da ira de Deus, que era reservada para mim e para você. A crucificação não foi só um evento visual, cruento, odioso, repugnante.
foi um evento espiritual que cumpriu, que supriu a justiça de Deus ali naquele instante. Jesus chama então, diante de tamanha angústia que o atormentava, os seus amigos mais próximos para orar. Os seus discípulos, aqueles que o seguiam fielmente por 3 longos anos. E ele deixa os seus discípulos num ponto e fala: vocês 3, mais íntimos, talvez, mais de confiança, quem sabe, vem você, Pedro, Tiago e João, junto comigo. Orem junto comigo mais de perto aqui. E o texto diz que ele ainda dá mais alguns passos para frente. E ele se põe sozinho. Não simplesmente com o olho fechado, mas a sua angústia era tanta que ele não só se ajoelha, mas ele se prostra com o rosto ao chão. Ele se vê numa situação de profunda angústia, o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, que ele não pode tomar essa situação como uma situação corriqueira. E ele se coloca de rosto no chão. Quero lembrar você que Jesus estava no Getsemane, e o Getsemane não era um hotel. O Getsemane não era uma casa. Era um local de natureza, era um jardim. E ele coloca o seu rosto no chão mesmo, na terra. Talvez galhos secos no chão, folhas caídas, terra mesmo. Mas ele não se importa. Nada daquilo era importante demais diante da angústia que ele tinha. Jesus, então, indo orar, começa a falar da sua tristeza. Ele fala: venham comigo, eu estou angustiado. O texto fala para nós que ele estava tomado de tristeza e de angústia, e ele diz para os discípulos ali, para Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente triste, versículo 38, até a morte. Outros textos dos outros evangelhos que vão narrar o mesmo episódio vão dizer para nós que Jesus tremia. Outros vão dizer que ele estava cheio de pavor. Outros ainda vão dizer para nós que ele suou em gotas de sangue. A medicina explica isso. É possível suar em gotas de sangue, desde que você passe por um estresse muito profundo, uma angústia muito intensa, em que seu corpo passa por tanta pressão e contração muscular, que os vasos da sua face começam a arrebentar, e junto com o seu suor sai sangue. Jesus estava numa tristeza muito profunda. E eu quero que você visualize isso, eu quero fixar isso com você, porque esse é o primeiro ato, o sofrimento de Jesus. A gente precisa ter a mínima que seja possível dimensão do sofrimento de Jesus. Eu ouso dizer que nem mesmo os discípulos que assistiram tudo isso de perto, Jesus sendo levado e sendo morto, tiveram dimensão real do sofrimento de Cristo. Eu acredito que nós, na nossa vida de conforto e tranquilidade, a gente acaba tendo ainda menos dimensão do profundo sofrimento de Cristo naquele instante. O sofrimento de Cristo é revelado também quando ele ora, porque a forma dele orar mostra para nós que ele vai até a face de Deus, até a presença de Deus e diz: Senhor, meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. O que Jesus queria dizer é: esse copo está cheio demais, eu não aguento tomar tudo. Essa bebida é forte demais, a hora que eu tomar eu vou engasgar. Esse líquido que eu tenho para beber é muito amargo, vai danificar todo o meu interior, vai me intoxicar mortalmente. O que Jesus quer dizer é: Deus, é desesperador tudo isso que eu estou vendo e vivendo. E talvez seja chocante para nós vermos Jesus numa posição tão vulnerável, não é mesmo? Mas ele se identifica completamente conosco nessa hora. Nessa hora, ele carrega os nossos pecados, mas carrega também as nossas debilidades, os nossos medos. E ele também sente medo. Diferente de mim e de você, que na nossa limitação e na nossa humanidade imperfeita, nós sentimos medos e corremos de Deus. Nós temos medo e queremos resolver com as nossas próprias mãos. Nós temos medo e nos escondemos. Jesus, ele tem medo e ele corre para a presença do Pai. Mas ele não se retrai de fazer uma oração mesmo sabendo o plano de Deus. Jesus sempre soube, ele avisa os seus discípulos: o filho do homem será
entregue à morte. É importante que isso aconteça, para que ele ressuscite ao terceiro dia. Nós lemos o texto que fala isso na nossa liturgia de hoje. Mas por que então Jesus ora dizendo: olha Deus, se possível afaste de mim esse cálice? Será que ele não queria nos salvar? Será que ele estava desistindo naquele momento final? Será que ele não aguentava? Será que Jesus era covarde? Puxa, pastor, que ousadia falar isso. Então por que Jesus ora: se possível afaste de mim esse cálice? Porque ele temeu. Não de maneira pecaminosa, mas carregou também os nossos medos. Nós, diante da situação que Jesus passava, certamente teríamos corrido. Sabendo que Judas vinha, nós teríamos nos escondido. Teríamos viajado de volta para o Egito e ficado lá, escondido por um tempo, vivendo numa casa, do emprego alternativo. Teríamos raspado a cabeça, pintado a cor da barba, para parecer outra pessoa por um tempo. A gente teria se desvencilhado, mandado queimar a nossa casa, apagar os nossos rastros de viagem para que ninguém soubesse onde a gente estava. Mas Jesus, mesmo diante de situação tão pavorosa, ele derrama o seu sofrimento na presença de Deus, mas não abandona a sua missão, porque ele diz: se possível, afaste de mim, mas que seja feita a sua vontade. Jesus carregava sobre si o meu e o seu do pecado. E o peso desse pecado nos identifica com ele, porque nós é que levamos esse pecado a ele. É por causa de mim e de você, é por causa dos pecados que nós cometemos hoje, no passado, e que aqueles que a gente vai cometer até o final da nossa vida, que Jesus estava profundamente angustiado. Mas não só o meu e o seu, mas de todos aqueles que compõem o corpo de Cristo, e que virão a ser salvos, e que foram salvos, e que são salvos, tiveram seus pecados carregados por Cristo Jesus naquele instante. Eu vou dizer para você, tem dia que é difícil carregar os meus. Eu não sei nem se eu quero carregar os da minha esposa, que dirá carregar o de todo mundo daqui. Nem quero pensar no que é carregar de todos os homens, de toda a humanidade. Mas Jesus fez isso. Ele sofreu. E ali, ainda era só o tempo de oração, antes do momento que de fato seria a dor física, somada a toda a dor espiritual, emocional, psicológica, de todas as frentes e possibilidades e esferas que você conseguir imaginar. Jesus ainda passaria por grande humilhação pública, grande sofrimento físico. Seu corpo seria rasgado, literalmente rasgado pelos açoites. A sua cabeça ferida por uma coroa de espinhos. Ele seria morto ao fim de tudo isso. A Bíblia conta para nós lá em Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não dá para passar a Páscoa sem visualizar o sofrimento de Cristo. Não dá para passar a Páscoa sem parar para refletir no que é que Jesus fez por nós, em nosso favor, sendo que a gente não merece nada disso. A gente merecia a cruz. Era a gente que devia estar na cruz. A gente merecia morrer e apanhar não só antes da crucificação, mas todo dia. A gente merecia ser humilhado e cuspido no rosto. E as pessoas deveriam falar ofensas contra nós todos os dias, porque nós somos pecadores, indignos, totalmente insuficientes. Não merecemos nada. Mas ele sofreu por nós. Imagine você então, diante de toda essa angústia, de toda essa dor, voltar e ver o que eu vou chamar de segundo ato. Os seus amigos, aqueles com quem você contava e disse: eu estou muito angustiado, eu estou muito triste. Me ajudem, orem por mim. Não preciso de dinheiro não. Não preciso de nem um pão. Não é nada disso, eu só estou pedindo para você orar comigo e por mim. E você volta para trás, o seu amigo fez o quê? Dormiu. E nós temos aí o segundo ato, o sono dos discípulos. Se o primeiro ato mostra para nós o sofrimento profundo de Cristo, o segundo ato mostra para nós o sono dos seus amigos mais próximos. Os discípulos convidados para orar, Pedro, Tiago e João chamado à parte, para um momento mais íntimo. Jesus vai sozinho
e quando volta, encontra eles dormindo. O texto que nós lemos diz somente que eles estavam dormindo. E Jesus usa até a palavra descansando. Mas o Evangelho de Lucas vai dizer para nós que eles estavam tomados de tão grande tristeza que eles dormiram. Talvez você, como eu, em um dia ou num período difícil da vida, já experimentou o que é isso. Quando a gente está tão desanimado, tão triste, tem algo que assola tanto o nosso coração, que a gente só quer dormir. A gente não quer ver as coisas ao nosso redor. A gente está tão triste com aquilo, que dormir parece que é um jeito de passar o tempo mais rápido. A gente não precisa lidar. A gente não precisa ver essas coisas. E a gente dorme. Eu sei que pode ser que a gente olhe num primeiro momento, olhe para esses discípulos e fale quanto descaso. E talvez houvesse algum descaso pela limitação deles como homens. Mas ao mesmo tempo havia uma profunda tristeza porque eles estavam entendendo o que estava começando a acontecer. Foi anunciado a eles o que Jesus faria e que ele viria a morrer. Eles viam a situação se conformando. A cena estava se formando. Jesus iria morrer. Talvez eles não tivessem dimensão de como isso aconteceria, da grandeza e a proporção que isso tomaria diante da multidão. Mas eles sabiam, o nosso amigo está indo. Aquele que caminhou conosco durante esses 3 anos e nos ensinou coisas preciosas. Nós tivemos o privilégio de caminhar ao lado do Filho de Deus e agora ele vai. A gente não vai ter ele mais perto. Eu queria orar, mas eu não quero ver, eu só quero dormir. Eu só quero dormir. E os discípulos dormem num sono de tristeza, talvez num sono de descaso, talvez num sono que não tivesse compreensão do que estava realmente para acontecer e dissesse, é só mais uma perseguição, a gente já está acostumado. Pedro talvez tenha olhado e falado, a espada está na cintura, qualquer coisa eu me garanto. Porque era a cara dele fazer isso. Ele fala, um cochilo dá. Jesus fica muito tempo orando. É muito demorado isso daí que ele faz. Daqui a pouco a gente ora. Já é alta madrugada. É melhor tirar um cochilo. E é interessante que Jesus volta e ele fala, nem 1 hora. 1 horinha. Você podia dormir depois, mas 1 horinha comigo você não ficou? Não orou, não vigiou. E Jesus faz um alerta. Orem, vigiem, despertem, porque o tentador está vindo. A tentação vai chegar, o traidor, aliás, está vindo. E a tentação bate à porta de vocês. Não caiam nela. O espírito está pronto, mas a nossa carne é muito fraca. Quando nós não vigiamos, quando nós não oramos, quando nós não permanecemos com Jesus, e muitas vezes a gente faz isso, não faz isso nem por 1 hora, nós estamos completamente vulneráveis às tentações. Nós estamos completamente vulneráveis ao traidor. E muitas vezes nós estamos como os discípulos de Jesus, completamente entregues a um sono espiritual. Sabe, a gente vive a vida da igreja, a gente caminha com Jesus aparentemente, a gente simpatiza com tudo aquilo que ele fala. Mas quando é exigido de nós um pouquinho, a gente fala, ai, dá muito trabalho, eu já vou. Me dá só mais 5 minutinhos aqui na cama. E eu vou dormir. Eu preciso dormir. Eu estou muito cansado, pastor. Nessa Páscoa foi perfeito, foi o tempo certo. Eu estava exausto. Essa sexta-feira foi santa mesmo. Descansei muito. Eu não estou dizendo aqui que você não pode descansar. Eu descansei também. Passei com a minha esposa, a gente descansou. Mas precisa ser um tempo de profunda reflexão para a gente, daquilo que a gente tem feito não só no dia da Páscoa, na sexta-feira, no sábado, mas em toda a nossa vida, se a gente não vem em dormência constante. Tão acostumados com a mesmice da fé que a gente criou e não que Deus nos deu, tão adormecidos que a gente não percebe que a gente não está com Jesus. Não está com Jesus, a gente não está vigiando. E o traidor vai chegar e vai levar a gente embora. E vai dar um beijo no nosso rosto. Só que a gente não consegue ressuscitar, tá? Quero te avisar. Sozinho não. A tentação vai chegar e o nosso olho vai estar fechado, a gente não vai ver. E vai roubar coisas da nossa vida e do nosso coração.
a tentação vai chegar e vai destruir a nossa mente. E vai minar a nossa família. E vai permear os nossos relacionamentos. E a gente achando que só andar para lá e para cá com Jesus é o suficiente. Quando a gente precisa é vigiar também com Ele. E não só andar do lado, mas andar com Jesus dentro. Andar com Jesus dentro de nós. Os discípulos dormiram e nós também, como eles, muitas vezes dormimos. Passamos o feriado como qualquer outro dia de descanso. E nem sequer nos atentamos para ter um tempo de 1 hora que seja com Jesus. Nem por 1 hora a gente sequer vigiou e orou com o Senhor, talvez nesse feriado. A gente muitas vezes está cansado e quer tanto dormir e descansar, porque a gente tem tentado ganhar o mundo com as nossas próprias forças, com os nossos próprios esforços. A gente acha que é o nosso trabalho. Se a gente conseguir conquistar um bom status social, uma condição financeira ideal, a gente vai ter sossego e paz no coração. Desculpe. Se a gente impulsionar os nossos filhos para os estudos e dedicar a criar eles de maneira boa e correta, e eles vão ganhar o mundo mais do que nós conseguimos ganhar. A gente acredita que a gente pode dormir desde que a gente esteja dentro da igreja, cumprindo cargos e funções e tarefas. Se eu dormir no banco da igreja, talvez Deus perdoe, não é mesmo? Talvez Deus releve. Talvez não tenha tanto problema assim. Mas, na verdade, o que a gente deveria fazer é viver por verdades eternas, pelos méritos de Cristo, não pelas nossas forças, provando não do peso e do cansaço que o trabalho e a religiosidade traz, mas do jugo suave que vem como fruto de um relacionamento profundo com o nosso Salvador e do descanso da doce presença de Jesus em nós. Se você estava desesperado pela Páscoa para dormir um pouco, está na hora de você rever com quem você está andando e aonde é que você está passando a sua Páscoa. Nós somos chamados a um despertamento espiritual, a acordar e uma prontidão para a luta contra as tentações. Porque quando elas vierem, não vai dar para dormir. Quando a guerra chega, você não vai querer ousar piscar os olhos para não levar nenhum tiro. Quando o ladrão vier, você vai querer estar bem acordado para que a sua casa não seja roubada. Então vigie já, hoje. Aprenda agora, em tempos de paz, a buscar o Senhor e estar na sua presença. Existe algo muito curioso que não está nesse texto que a gente leu, mas está lá em Lucas 22, que narra esse mesmo trecho de Jesus no Getsemane com seus discípulos. E as narrativas são muito semelhantes, são detalhes que mudam um ou outro. Mas em Lucas 22, fala algo muito interessante a respeito desse momento de Jesus. Se ele se voltou para os discípulos e viu que os discípulos não estavam junto com ele, e esse segundo ato só lembra a gente que os discípulos dormem, nós, os discípulos, gostam mesmo de dormir, o Senhor Jesus é atendido pelos céus. E Deus manda um anjo que o confortava. Lucas 22 fala para a gente que um anjo confortava Jesus. Se naquele momento de profunda angústia, até mesmo o Salvador, com tudo que ele é e tem, não abriu mão de ser completamente homem e humano, sofrendo em dor, precisava de companhia, o Senhor Deus manda para ele uma companhia que fosse visual, palpável, já que os discípulos só queriam saber de dormir. O Senhor manda um anjo que confortava Jesus e fazia companhia para ele ali no Getsemane, enquanto seus discípulos só queriam saber de cochilar. Existe uma verdade interessante nisso, é que Deus sempre manda o conforto e o consolo. Ele sempre vai mandar um anjo, talvez não um reluzente, com asas longas, de veste branca, mas talvez um com um rostinho que você já conhece, para cuidar da gente no meio da tempestade, da dor, da dificuldade, para animar a gente, confortar a gente em dias de angústia e luta profunda. Quando a gente olha e fala, Deus, o seu plano parece difícil demais, se possível faça de mim esse cálice. Porque a gente também passa por esses períodos e lutas e dificuldades. E esse momento nos leva então para o terceiro ato.
Se o primeiro ato, então, lembrando, nos mostrava o sofrimento de Cristo, a angústia profunda de Jesus naquele momento que se encaminhava para a sua morte, o segundo ato nos mostra os discípulos dormindo. Jesus não pode contar com eles. Eles não são suficientes. Eles não aguentam o tranco. E ele recebe um anjo para confortá-lo. O terceiro ato nos mostra a fala de Jesus se concretizando. O traidor se aproxima. O traidor aqui que Jesus anuncia, a gente conhece bem. Judas. Aqui ele é personificado. Judas se aproximava, e se você continuar a leitura do texto, a prisão de Jesus acontece com Judas chegando, e ele faz um combinado. Aquele em quem eu der um beijo, esse é Jesus. Tem algo curioso nisso, porque Jesus provavelmente era um rosto bem comum. Difícil de distinguir na multidão. Ele não tinha realmente nada de extraordinário. Não tinha beleza e nem formosura, o texto conta para nós. O texto profético. E ele precisava sinalizar quem era esse Jesus, porque no meio dos discípulos, Jesus e os discípulos pareciam todos iguais. Jesus não usava um terno para se diferenciar. Jesus não usava uma faixa vermelha, como a gente costuma ver nos desenhos, né? E um cabelo Chanel balançando para lá e para cá. Jesus era comum. E talvez se ele usasse essas coisas, todo mundo estava usando também. A sua faixa, o seu cabelinho. E Judas chega, sinaliza com um beijo, e a Bíblia conta para nós que existia um número grande de pessoas armados nas mãos, com porretes e espadas, como se Jesus fosse realmente um grande criminoso, que fosse se debater, reagir, atacar, como se ele estivesse indo atrás dos vingadores. Mas não, Jesus aguardava. O traidor entregaria o seu amigo também, porque é assim que Jesus chama Judas, fala amigo, que come no prato comigo, é quem vai me trair. Entregaria ele aos sedentos por sangue, aos desesperados pela morte. Esse era o plano de Deus. E há algo curioso na oração, na segunda vez que Jesus volta para orar, que a oração dele muda um pouco de formato. Se na primeira ele fala, se possível afaste de mim esse cálice, na segunda ele fala, é isso mesmo, não é possível, Deus, afastar de mim, então faça a tua vontade. A gente vê isso lá no versículo 42, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, então seja feita a tua vontade. Jesus não é tomado pelo medo, mas ele vai em direção ao traidor, sabendo do seu destino. É muito fácil a gente olhar para o Judas e querer malhar ele. É muito fácil a gente olhar para a horda desesperada e dizer, que pessoas terríveis, Jesus um homem tão bom. É muito fácil a gente olhar para os discípulos e dizer, mas bando de dorminhoco, com o próprio Jesus, se eu estivesse lá com Jesus, eu estaria vibrando. Mas a verdade é que a gente se identifica com todos eles. A gente se identifica com os discípulos porque a gente dorme. A gente acaba se identificando com aqueles mais chegados, que podem parecer privilegiados, não é mesmo, num primeiro momento, mas na verdade, aqueles que Jesus chama para perto, eles representam com mais clareza ainda a debilidade do grupo. Jesus chama eles para perto, talvez para tratar eles mais intensamente, para que eles sejam exemplos. Então, quando vocês olharem para nós aqui, que talvez possam pensar, o pastor passou a Páscoa dele iluminado, né? Ele é diferenciado, por isso que ele está aí pregando. Jesus me chamou o pastor Patrick, chamou o pastor Tiago, para a gente pregar o evangelho, porque as debilidades da igreja estão em nós. E ele bate na gente, para que a gente aprenda e venha ensinar vocês. A verdade é que aqueles que Jesus chama para perto, a gente também se identifica com eles. E vocês também, não só nós, podemos nos identificar, porque na verdade eles não são os VIP de Jesus, os melhores amigos. Eles são os mais estragados, que precisam ser ensinados mais de perto, senão não aprende. Senão não aprende. A gente se identifica com esses também. A gente deve se identificar com a multidão, que ao invés de ver Jesus e celebrar, a gente quer acusar ele, pegar as nossas espadas e bater e atacá-lo. A gente também devia se identificar com sacerdotes que mandaram todo esse povo atrás de Jesus e pagaram as 20 moedas de prata. O sumo sacerdote, os fariseus, enfim, toda a casta religiosa importante. Mas a gente devia se identificar com Judas também, sabia? A gente adora dar beijinho em Jesus todo final de semana e trai ele durante segunda até sábado, para chegar aqui e dar um beijo nele de novo no rosto e dizer, Jesus, eu te amo. E cantar músicas para ele
e ler um texto bíblico, e fazer cerimônias, festas, reuniões, e durante a semana somos traidores, somos Judas, que Jesus chama de amigo, e a gente tem vergonha do nosso amigo. Se derem 20 moedas de prata na nossa mão, então, a gente sai correndo e esquece no mesmo instante. Quando o traidor chega, é quando nós chegamos. Nós somos os traidores. É por isso que a gente precisa viver em constante vigilância e oração, para a gente lutar contra a carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente tem boa intenção, é verdade. A gente tem boa vontade, a gente quer fazer aquilo que é certo, mas o nosso corpo ainda vive a luta contra o pecado. Jesus nos libertou, mas ainda não provamos da completude da salvação. E é por isso que a gente precisa vigiar constantemente em profunda oração, piedade, leitura da palavra, busca pela presença do Senhor, silêncio, sozinhos orarmos, mas profunda comunhão com o corpo de Cristo para sermos tratados, amados, cuidados e amarmos também, para sermos forjados nos relacionamentos. Nós precisamos estar em serviço, propagando o Evangelho, trabalhando pelo reino de Deus, porque senão a gente trai mesmo. Trai Jesus constantemente. Na verdade, é só assim que a gente para de se identificar com os discípulos, com os mais chegados, com a multidão, com os fariseus, com Judas, para se identificar profunda e completamente com Jesus, que foi silenciosamente para o matadouro. Vendo o traidor, entregou-se na presença de Deus e disse: Senhor, se possível, afasta de mim, mas seja feita a tua vontade. E quando vê que não é possível, olha para o Senhor e diz: Senhor, eu entendi, não é possível, então eu vou com o Senhor. As espadas não serão necessárias, porque eu não vou reagir. Eu vou aguentar a humilhação, mas porque existe algo de maior valor. Existe algo mais importante e mais profundo que o Senhor me deu, que foi a nova vida e a salvação. E o Senhor se entregou por mim, o Senhor não precisava, nem merecia, porque o Senhor foi perfeito. Mas o Senhor morreu no meu lugar. Então eu vou vigiar, eu vou orar, eu vou permanecer, eu vou lutar, eu vou pedir socorro para os meus irmãos. E se eles estiverem dormindo, eu sei que o Senhor vai mandar um anjo para cuidar de mim. O Senhor vai mandar, mas eu vou continuar. E eu vou até a morte, mesmo que a tristeza tome conta do meu coração. Porque eu sei o que tem do lado de lá me aguardando também. Porque se a gente resume a nossa esperança em Cristo somente a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Então por isso nós podemos esperar pelo Senhor hoje, mas podemos esperar também pelo Senhor no futuro. Nós estamos sim sujeitos a tentações, a traição, e a gente precisa perseguir fielmente, constantemente, diligentemente a vontade de Deus. E com isso eu quero concluir com algumas aplicações práticas para você, para que a sua próxima Páscoa e o seu caminho da Páscoa de hoje até a Páscoa do ano que vem e todos os caminhos dos anos seguintes não sejam mais um feriado banal para você dormir, mas seja um tempo de vigiar e orar na presença do Senhor, constrangido pelo grande amor de Cristo Jesus na cruz. A primeira aplicação que eu quero fazer para você é que a gente deve de fato então vigiar e orar, se manter acordado e prostrado na presença de Deus, assim como Jesus. Seja em tempos de angústia ou em tempos de paz, porque a gente não sabe o momento que o traidor vem. A gente não sabe também o momento que o Salvador vem nos buscar. E nós queremos estar prontos, com as velas acesas, cheias de óleo, para que quando ele vier nos encontre vigilantes e prontos para ir com ele. A segunda lição aqui que eu quero destacar para você é que a gente deve colocar os nossos medos na presença de Deus. Você tem feito isso? Você reconhece os seus medos? Então vai na presença de Deus. Se Jesus, o Salvador, o Deus de toda a terra, se pôs diante do Senhor, que dirá nós, limitados homens, pecadores? Nós precisamos correr desesperadamente para a presença de Deus e dizer: Senhor, eu estou com medo. Eu tenho medo de um monte de coisa. Eu vou dizer para o Senhor, eu vou começar a lista. E se possível, Deus, afaste de mim essas coisas das quais eu tenho medo, mas que seja feita a tua vontade em mim.
Abre o seu coração, o Senhor Jesus nos ensina a rasgar o nosso coração na presença de Deus. Mesmo quando a gente sabe o plano e o projeto de Deus perfeito, a gente pode sim depositar os nossos medos na presença de Deus. Ao invés de correr ou tentar resolver com as nossas mãos. Descansar na presença de Deus. A gente deve se render também à vontade perfeita de Deus. Essa semana eu li uma frase interessante que dizia assim: Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em ti. Será que a gente é capaz de orar isso? Senhor, eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Eu não sei, está confuso. Mas eu não preciso entender. Me toma da paz que excede o entendimento. Me enche, aliás, da paz que excede o entendimento. Porque eu confio em ti. Senhor, a cruz parece uma loucura. E isso que o Senhor está me mandando fazer não faz sentido, mas não importa. Porque o Senhor é Deus. E eu confio na sua vontade boa, perfeita e agradável. E eu vou andar com o Senhor. A gente precisa lembrar que só a nossa boa vontade não basta, né? Aqui, voltando ali no ponto, foi confusão aqui do meu esboço. E a gente precisa levar graça. Próxima lição é: falharemos, mas temos perdão em Cristo e a certeza de que venceremos pelo sacrifício dele e não pelos nossos esforços. A gente vai dormir, irmãos. Vai ter hora que a gente não vai aguentar, a gente vai dormir. Essa é uma verdade. E a gente não deve ficar tão pesado de tristeza a ponto de dizer: olha, Deus, veja como eu sou indigno. Eu estou tentando muito, mas eu sempre acabo dormindo. E quando eu durmo, me dá tristeza, e quando me dá tristeza, eu acabo dormindo de novo. E parece que eu fico nesse ciclo, eu não consigo sair do meu pecado. Então para de lutar com as suas forças. E confie nos méritos de Cristo. E clame pela presença do Senhor, para que Ele possa nos despertar desse sono, e desse pecado, e dessa tristeza. Porque nós vamos falhar, mas Ele tem perdão pronto. E podemos vencer pelo sacrifício de Deus. Podemos ser presença de conforto e anjo na vida das pessoas. Assim como Jesus, e como eu falei antes, recebeu um anjo, nós também podemos ser anjos na vida das pessoas. E ao invés de sermos aqueles que reclamam, que fazem confusão, que fofocam, que mentem, que se distanciam, sejamos aqueles que são como anjos na vida das pessoas. Porque tem muita gente na igreja sofrendo, passando momentos de profunda angústia. E talvez a gente não saiba porque a gente está muito voltado para a gente mesmo. E o Senhor nos chama para sermos mensageiros, anjos, na vida das pessoas também, para confortá-los, para não deixar eles sozinhos, prostrados, orando, mas sermos aqueles que se ajoelham e se prostram também e oram junto com eles, e fortalecem na oração, com palavras de cuidado, caminhando lado a lado, talvez ajudando com um ato mesmo, mas talvez com o silêncio e a presença, que nós sejamos anjos. E também a convicção que nós devemos ter que Deus vai enviar pessoas para consolar o nosso coração ao longo da jornada. Porque quando a gente busca Jesus, quando a gente vai na presença de Jesus, sabe quem que a gente encontra lá? Jesus e os seus amigos. Porque tem outras pessoas também buscando a presença de Jesus. E quando a gente chega na presença de Jesus, a gente encontra os amigos de Jesus. Então quem busca Jesus nunca está sozinho. Sempre vai encontrar uma igreja para ser sustentado, cuidado, amado e para poder amar e abençoar também. Por fim, meus irmãos, quero terminar esse tempo dizendo que a Páscoa deve nos constranger diante de tão grande amor de Deus e deve nos levar a desfrutar alegremente dos benefícios concedidos por Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Onde que você estava na Páscoa? Era dormindo? E para onde que você vai agora? Diante dessa palavra que nós ouvimos. Eu quero fazer um convite para você a uma resposta imediata. A nós seguirmos o exemplo de Cristo e nos ajoelharmos e nos prostrarmos. Se você pode, se você não tem nenhuma limitação física para isso, eu convido você nessa hora a se ajoelhar, colocar os seus medos diante do Senhor e passar, ainda dá tempo de passar uma boa Páscoa, de não passar uma Páscoa vazia, um feriado qualquer. Eu quero ousar convidar você nesse momento a se levantar do seu banco e se ajoelhar. Não é simbólico, é direto. A gente que vai fazer isso de fato. Exato, o pastor Tiago falou que não existe simbólico no ajoelhar-se. E clamar pela presença do Senhor. Nós vamos orar. E eu oro para que você seja profundamente tomado por um constrangimento do amor de Deus. E um quebrantamento pelo sacrifício de Jesus. Pelo grande sofrimento que Ele demonstrou por nós. Senhor, nós não somos nada diante do Teu poder, nem merecedores do Teu imenso amor.
mas através do teu Filho nós temos livre acesso a ti, que nos fez chegar aos teus pés e nos humilharmos diante de ti. Pai, nós oramos nessa hora porque reconhecemos que essa não é mais uma data religiosa, mas é uma lembrança de um sacrifício remidor, redentivo, profundo, espiritual, com efeitos eternos. Pai, se o Senhor Jesus não tivesse vindo, morrido e ressuscitado por nós, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos em profunda angústia e sofrimento, e a morte seria o caminho certo para nós. Não só a morte física, porque essa ainda acontece, mas morte espiritual, sofrimento eterno, choro e ranger de dentes, dores para sempre. Se a gente acha que essa vida é dolorida, Deus, a morte espiritual é muito pior. Pai, obrigado porque o Senhor mandou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Que gesto precioso, Deus, que grande, imenso amor, incomparável, que nós não podemos alcançar. Nós não podemos compreender, medir o amor de Deus por nós. E nós estamos aqui ajoelhados, prostrados, Deus, porque nós reconhecemos que nada mais importa. Se a nossa roupa sujar, não tem problema. Se o nosso joelho doer, não tem problema. Nós vamos suportar, porque isso não é nada comparado aos sofrimentos de Cristo por nós. E o Senhor não pede que nós nos dirijamos à cruz novamente. O Senhor nos pede o nosso coração, o Senhor nos pede relacionamento. O Senhor nos pede vigilância, vida de piedade, entrega. O Senhor pede que nós sejamos obedientes. E como não ser obediente a um Deus que quer somente o nosso bem, a um Deus que nos protege, que cuida de nós, que restaura a nossa vida, que cura o nosso coração, a um Deus que leva de nós todas as nossas dores e sara todas as nossas feridas. Como a gente pode ainda ficar tão preso a esse mundo e às coisas que aqui tem? Como a gente pode ser tão mesquinho, Pai, tão egoísta, de pensar só nos prazeres momentâneos, diante de tão grande presente que recebemos e que nunca poderíamos pagar? Não tem prestação que pague isso, Pai. Senhor, obrigado. Ficamos profundamente constrangidos na sua presença, por tão grande amor por nós. Mas também queremos nos alegrar e celebrar, de joelhos mesmo, Pai, porque o Senhor nos deu nova vida. E nós não precisamos mais viver presos ao pecado. Não precisamos mais nos identificar com Judas. Podemos nos identificar com Cristo, que venceu a morte e o pecado. Louvado seja o teu nome. Porque Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo. Foi preparar um lugar para nós. E não nos deixou sozinhos, mas deixou conosco o Consolador, o Espírito Santo, que não fica nos acompanhando simplesmente ao nosso redor, mas vive dentro de nós. Obrigado, Deus, porque por causa de Jesus, do sacrifício de Cristo, o Deus Santo e Poderoso entrou no coração de pecadores e fez morada em nós. Obrigado, Deus, por isso. Que isso possa transformar os nossos dias e faça com que a gente não olhe mais a nossa vida da mesma forma. Não caminhe mais nos nossos dias da mesma maneira. Que a gente não viva mais Páscoas vazias, cercadas de chocolate e dormência. Mas que a doçura de Cristo seja prioridade. Que a presença de Deus seja prioridade. Que a consciência do sacrifício seja prioridade. Que a gratidão seja algo que tome conta do nosso coração. Sustenta a tua igreja, sustenta o teu povo, tem misericórdia de nós. Ó Deus, nós carecemos de ti. Precisamos muito da sua presença. Porque senão a gente dorme todo dia. Senão a gente trai constantemente. Por isso Deus nos desafia não só agora, mas amanhã, quando a semana começar e os desafios do dia a dia vierem, que a gente não coloque no automático e vá, mas que conscientes disso tudo que ouvimos, possamos recorrer ao Senhor a cada instante para nos ajudar a viver uma vida com propósito em Ti, Pai querido. Nos ajuda, nos fortalece, perdoa os nossos pecados, sara a nossa vida, nos enche da alegria da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a se colocar em pé. Nós recebemos a bênção da parte de Deus. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai,
a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra.